Hi guys, how are you doing, bro? Saudação da hora, hein? Olha lá, vamos lá então. A aula de hoje é um complemento sobre a aula de ligações covalentes. Vamos ver um tipo especial de ligação covalente, que é a chamada ligação covalente coordenada, antigamente chamada de ligação dativa. Você ainda pode encontrar em alguns lugares com o nome de ligação dativa, que é a nossa ligação covalente coordenada. Ela é exatamente idêntica a uma ligação covalente normal, a não ser pelo fato de onde é que está vindo o par de elétrons. Também é um compartilhamento, mas com apenas um elemento fornecendo o par. E nessa nossa aula de hoje também vamos ver um pouquinho sobre ligações metálicas. E aí a gente fecha o assunto ligações para entrar depois em definitivo no assunto ligações covalentes. Tranquilo? Vamos lá? Eu vou desaparecer, porque daí eu consigo dar espaço para escrever mais no slide, e aí vocês não se cansam tanto desse meu rostinho, que já está tão batidinho aqui, de todas as manhãs quase a gente se encontrar. Um abraço, fiquem de atenção com a minha voz, porque essa carinha vai desaparecer em 3, 2, 1, foi! Vamos lá então, pessoal. Vamos pegar o conceito do que é uma ligação covalente coordenada. A gente tem o elemento químico oxigênio. Ele existe na natureza em duas formas alotrópicas, o gás oxigênio e o gás ozônio. Tranquilo? Esse é o gás que a gente respira, é o gás oxigênio, e esse é o gás responsável pela proteção da atmosfera da radiação, por ele barrar a radiação ultravioleta que vem do Sol, ou amenizar a penetração desses raios na Terra. O que eu preciso para montar uma ligação ou a fórmula de um composto? Eu preciso ver o grupo que ele está. Então, o oxigênio está no grupo 16. Por que eu falei tão alto 6? Porque isso eu estou me indicando o número de elétrons que ele tem na última camada. Eu vou começar pela molécula de O2. E aí aqui eu vou fazer de propósito os elétrons de cada átomo de uma cor. Mas vocês sabem que os elétrons são idênticos para todos os elétrons, só tem um tipo, só tem o elétron. Eu vou começar com o O2, então eu vou colocar um oxigênio aqui, pessoal, e vou colocar o outro oxigênio aqui. Eu vou fazer aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo? O oxigênio está no grupo 16, então ele tem 6 elétrons na sua última camada. O seu vizinho, que é o mesmo elemento químico, também tem o que então? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebe? Vamos lá então. Quantos elétrons tem o oxigênio, o da esquerda aqui? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o do vermelhinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu tenho o gás oxigênio, que nada mais é do que O dupla O. Tranquilo? Os dois estão estáveis. De repente aparece do lado dele aqui um outro átomo de oxigênio. E esse átomo vai ter o que então aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está louco pelo quê? Ele está louco para conseguir 2 elétrons também. E olha esse átomo central aqui, ó, de oxigênio. Está vendo que ele fez a ligação aqui, ó, com o outro oxigênio, ó. Mas ele ainda tem 2 pares sobrando. Então, o que ele pode fazer esse oxigênio? Ele pode fazer o seguinte aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Ó, ele pode pegar aqui e agora ele compartilhar esses 2 elétrons com o outro oxigênio. Essa ligação que surgiu aqui é uma ligação covalente coordenada. Ela também é um par de elétrons sendo compartilhado, só que esses 2 elétrons vieram desse oxigênio.
E numa ligação covalente normal, um elétron vem de um átomo e o outro vem do outro. Então, eu poderia pegar lá em cima e fazer assim, ó. Aqui eu tenho uma ligação covalente normal do tipo dupla e aqui eu tenho uma ligação coordenada. Qual é a diferença? Aqui na normal, aqui eu tenho um elétron desse oxigênio e o outro desse oxigênio. E no vizinho eu vou ter o quê? Um elétron, deixa eu mudar aqui. Eu vou ter um elétron de um oxigênio e o outro do outro. Então, nesse caso, um elétron veio de um átomo, o outro veio do outro. Numa ligação covalente coordenada, um átomo só é que é o responsável por fornecer os dois elétrons para o par. Do ponto de vista químico, não tem diferença nenhuma entre uma ligação covalente coordenada ou uma ligação covalente normal. Ambas surgem do compartilhamento de um par de elétrons. A diferença é que numa normal, um átomo empresta um elétron, o outro átomo empresta o outro elétron. Numa ligação coordenada, um átomo é que é o responsável por emprestar o par de elétrons. Tranquilo? Vamos fazer aqui, ó. Então vamos praticar isso aqui agora para a gente. Deixa eu pegar aqui, deixa eu mudar a canetinha, a cor da caneta. Represente as fórmulas do óxido de enxofre. Então, é uma molécula formada por 3 oxigênios e um enxofre. E explique como cada átomo constituinte se estabiliza em função desse composto. O que eu tenho que fazer? Eu vou lá consultar a tabela periódica. E aí eu vejo que o oxigênio está no grupo 16. E o enxofre está no mesmo grupo. Então, ambos os elementos, para ficar estáveis com 8 elétrons na última camada, eles precisam ganhar 2 elétrons. Aí, que tipo de ligação vai ter entre o S e o O? O O é um ametal. O S também é um ametal. O oxigênio e o enxofre são ametais. Entre dois ametais, o tipo de ligação que vai existir é uma ligação do tipo covalente. Então, a fórmula da molécula é SO3. Trióxido de enxofre. Pessoal, vamos fazer a fórmula eletrônica. Olha só, eu vou fazer assim, tá? Ó, eu vou colocar o S aqui, vou colocar um O de um lado, um O do outro e um O do outro. A gente sabe que eles são da família 6A, ou do grupo 16. Então, eles todos têm 6 elétrons na última camada. Quando o S se ligar ao primeiro O, eles já estão completos. Mas como eu tenho mais gente para ligar, vai me surgir, então, intuitivamente, a possibilidade de fazer uma ligação covalente coordenada. Então, olha só. Vou pegar esse O aqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o S tem quanto? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos elétrons tem esse oxigênio aqui? Tem os 6 vermelhinhos dele, mais 2 que ele compartilhou com S, tem 8. Quantos elétrons tem o S aqui agora? Tem os 6 amarelinhos dele, mais os 2 que ele compartilhou com o oxigênio. Então, o S e o O já estão completos. Mas eu ainda tenho mais 2 oxigênios. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebe que esse par aqui, ó, ele veio do S. Esse par aqui, ele veio de quem? Do S. Nesse par aqui, um veio do S e o outro veio do O. Nesse par aqui, um veio do S e o outro veio do oxigênio. Então, como é que fica a fórmula estrutural? Eu vou fazer um S e uma ligação dupla com o oxigênio. E aí aqui o S vai fazer uma ligação coordenada com esse oxigênio de baixo e uma ligação coordenada com esse outro oxigênio. Antigamente a gente fazia assim, ó,
para facilitar a visualização, a gente fazia assim, ó, fazia uma setinha indicando que é o S que está emprestando par de elétrons. Só que a gente não usa mais, a gente usa a ligação porque é normal, tá vendo? Ó? Então, essas duas aqui que eu estou circulando, ó, essa e essa, são ligações coordenadas. E essa daqui é uma ligação covalente normal do tipo dupla. Tranquilinho? Beleza? Vamos lá então. Ó, vamos pensar um pouquinho aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, um elemento do grupo 14. Então, eu vou colocar ele aqui. Então, se é já voltei direto ao carbono. Eu vou deixar o carbono, que é o mais comum, tá? Então, ó, um elemento do grupo 14, ele tem na sua última camada 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Aí eu pergunto para vocês, quanto é que falta para chegar a 8? Ademir, falta 4. Então, ele vai ter que usar esse elétron, esse elétron, esse elétron e esse elétron para fazer uma ligação. Pergunto, sobrou algum par de elétrons nesse átomo central? Não. Então, os elementos da família 4A, o grupo 14, eles não vão fazer ligação coordenada. Porque para fazer uma ligação coordenada tem que poder emprestar um par de elétrons. Vamos pegar o grupo 15 agora. O principal exemplo do grupo 15 é o nitrogênio. Então, se ele está no grupo 15, é porque ele tem 5 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5. Se ele está no grupo 15, é porque ele tem 5 elétrons na camada. Para ele chegar a 8 e ficar com a regra do octeto, ele precisa ganhar 3, ele precisa compartilhar ou ganhar 3 elétrons. Está aqui, ó. 5, 6, 7, 8. Percebe que ele vai usar 3 dos seus elétrons para fazer ligação, mas vai sobrar um par aqui que não vai ligar para ninguém. Se sobra esse par, então é porque ele pode fazer uma ligação coordenada, ou seja, ele pode emprestar esse par para um outro elemento químico. Vamos para o pessoal do grupo 16, o principal é o oxigênio. Se ele está no grupo 16, é porque ele tem na última camada 6 elétrons. Mas o sonho dele é ter quanto? É ter 8. Então, ele precisa fazer 2 ligações. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele faz uma ligação aqui, ele fica com 7. Se ele faz mais uma ligação aqui, ele fica com quanto? Com 8. Então, esses elementos do grupo 16, vai sobrar nele quanto? 2 pares de elétrons que não vão ser ligantes. Então, ele pode emprestar esse par para alguém e emprestar esse par para alguém. Então, ele pode fazer 2 ligações coordenadas. Uma, se ele emprestar um par, ou 2, se ele emprestar os 2 pares. E, finalmente, um elemento do grupo 17, vou pegar o flúor, por exemplo, que vai ter, então, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está aqui o flúor. Para chegar a 8, ele precisa fazer apenas uma ligação. Então, fica nele sobrando um par, 2 pares, 3 pares. Ou seja, os elementos do grupo 17 podem fazer até 3 dativas, já que eles têm 6 elétrons que não vão estar ligados, não compartilhados. Então, 6 elétrons formam 3 parzinhos em que ele pode emprestar para alguém se conseguir se aproximar dele e fazer uma ligação. Tranquilo? Ou seja, para fazer ligação coordenada, tem que sobrar elétrons no átomo central, para que ele possa emprestar para montar uma ligação coordenada. E a ligação metálica? O nome já diz tudo. Uma ligação metálica é aquela ligação em que eu só tenho o quê? Metal. Aqui eu tenho um parafuso, aqui eu tenho uma armação de um relógio, aqui eu tenho um aro de um automóvel. São exemplos, todo mundo sabe o que é o metal. Característica do metal, eles são todos no estado sólido. Desculpa que eu parei para espirrar, pessoal. Todos são no estado sólido, com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido à temperatura ambiente.
Característica deles: conduzem muito bem corrente elétrica e conduzem muito bem calor. Ninguém é tolo de colocar um prego dentro de uma tomada porque sabe que vai levar um choque, porque o prego é feito de ferro e o ferro é um metal e o metal conduz corrente elétrica. E ninguém também é tolo de pegar, tá lá uma panela aqui, ah? Tem uma panela que está no fogo, toda de metal. Aqui embaixo eu vou ter o quê? Eu tenho, olha a chama, mantenha a chama da paixão acesa. Quando você vai pegar aqui, você já abre o seu olho, porque você sabe, se a panela é toda de metal e o metal está em contato com o fogo, o metal é um bom condutor de calor. E uma característica dos metais é também o seu o quê? Brilho. E eles são ótimos para fazer fios, ductibilidade, e são ótimos para fazer placas, maleabilidade. Tá ótimo. Isso é a característica de um metal. Possui brilho, são todos sólidos, com exceção do mercúrio, conduzem muito bem corrente elétrica, conduzem muito bem o calor, podem fazer fios e podem fazer placas. Mas como é que um metal se liga no outro? Olha só. Então, a gente já tinha visto, se eu pegar vocês, pessoal, qual é a característica de um metal? São átomos grandes ou são átomos pequenos? Ademir, os metais são átomos o quê? Grandes. Então, aqui tem um elétron. O núcleo está aqui longe pra caramba. Pergunto, a atração do núcleo sobre o elétron, estando ele distante, é grande ou é pequena? Ademir, como os metais são átomos grandes, então o afastamento do elétron periférico em relação ao núcleo é muito grande em relação ao átomo pequeno. Então, esses metais, eles perdem os elétrons com extrema facilidade. A gente fala que os metais, então, eles têm baixa energia de ionização, porque eles perdem o elétron com muita facilidade. Vamos lá, então. Ó. Se ele perde o elétron, então aqui eu tenho um átomo grande de um metal. Ele foi lá e perdeu um elétron. Então, ele ficou o que agora? Positivo. E esse elétron continua a ser o quê? Negativo. Aí, tu imagina a seguinte situação. Ó, tá vendo aqui? Ó, cada bolinha pretinha dessa aqui é um elétron que está livre, que foi perdido pelo metal. E as esferinhas aqui são os átomos metálicos que, ao perderem o elétron, ficaram o quê? Positivo. Eu vou criar uma... Vocês vão ver isso aqui para mim agora. Aqui. Quer ver? Ó, eu tenho aqui um metal que perdeu um elétron. Um metal que perdeu um elétron. Um metal que perdeu um elétron. Então, tem um elétron aqui, um elétron aqui e um elétron aqui. Como eles têm cargas de sinais contrários, então é natural que por uma força eletrostática eles se atraiam. Então, esse elétron aqui, ele continua a ser atraído por esse átomo, mas também é atraído por esse e atraído por esse. Esse puxa esse puxa esse puxa esse. Você está vendo que indiretamente todos eles estarão ligados, só que esses elétrons não estão fixos aqui, eles estão livres, eles podem se movimentar. E essa mobilidade que o elétron pode ter dentro da estrutura metálica, que dá ao metal essa característica de conduzir muito bem o calor e conduzir muito bem a corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é do que um fluxo de elétrons. E o que o metal mais tem é elétron livre. E como o elétron está livre, se você fornece calor, ele se agita. Quando ele se agita, ele agita essa rede emaranhada de elétrons e de átomos metálicos. Então, todo mundo começa a chacoalhar também. É como chacoalhar uma colcha. Tu puxa de um lado e vai puxando todo mundo em sequência. Tranquilo? Essa é uma ligação metálica. Todo mundo perde. Quando todo mundo perde, todo mundo fica positivo e todo mundo passa a atrair aquilo que perdeu, que é o eletronegativo. Ou seja, todo mundo fica unido através de uma nuvem ou de um mar de elétrons. Tranquilo? E é muito comum em prova também a gente perguntar alguma coisinha sobre a liga metálica. O que é que o ser humano percebeu? Que ele pode fundir, ele pode derreter os metais juntos. E cada metal tem uma característica. O cromo é resistente à corrosão. O magnésio é resistente ao calor. O titânio tem leveza e biocompatibilidade. A platina é inerte com tecidos vivos. Então, cada metal tem uma característica. O ouro, extremamente resistente à corrosão. Então, quando você começa a derreter os metais juntos, você vai criar o quê? Uma liga metálica. E numa liga metálica, você vai ter agora a propriedade intermediária
entre as propriedades dos metais que foram derretidos. Por exemplo, a moedinha de 5 centavos, ela é feita de aço, que é uma liga de ferro e carbono, e cobre. A de 10 e 25 centavos é a mesma liga de aço, mas eu já vou botar o estanho e o cobre. A de 50 centavos já é uma liga de cobre com níquel. E a de R$1 é cobre e níquel no disco interno, e a opaca é uma liga de cobre, o níquel, estanho e prata no disco externo. Claro que eu fui incorporando mais metais, vou dando características melhores à liga e mais valor agregado. Olha lá, aqui eu tenho várias ligas, né? O aço inox, o ouro 18 quilates, o bronze, o latão e o amálgama. Assim, ó, a gente pede muito em prova e muito em vestibular, é para vocês lembrarem do bronze e para vocês lembrarem do latão. Olha lá, o que é o bronze? O bronze é o cusim, cobre mais estanho. E o latão é o cuzinho. Olha lá, ó. O latão é o cuzinho, é o cusim. Tá? Essas caem muito em prova. Pelo amor de Deus, você fez uma prova olímpica. Aí você chegou em primeiro lugar. Aí você foi lá e ganhou uma medalha de ouro. Ah, você foi bem e aí você chegou em segundo lugar. Aí em segundo lugar você vai ganhar uma medalha de prata. Por favor, não existe o elemento bronze. Br é o elemento bromo, porque o bronze é uma liga misturando cobre mais estanho, entendeu? Ouro é o elemento ouro, prata é o elemento prata. Bronze é uma liga metálica formada por cobre mais estanho. Bronze, cusim, latão, cuzinho. Tá? Fechou? Então, olha só. A gente viu a ligação covalente coordenada, a gente viu também, então, a ligação metálica. Nós vamos aprofundar ainda mais o assunto da ligação covalente anormal mesmo. Tá? A ligação metálica ela é mais teórica, às vezes aparece alguma coisa sobre ligas metálicas e a partir de agora vocês retornam para mim, eu estou esperando lá por vocês ansiosamente, com um sorriso no rosto, tá? E fica de tarefa um exercíciozinho só, que nós vamos fazer aquele sorteio na próxima aula e esse sorteio vou conferir online a tarefa de vocês e vou aplicar essa tarefinha na nota livre. Galera, um abraço, obrigado pela atenção, até a próxima aula. Continuando com a tarefa então, olha só, caderno de atividade, apostila, atividades. Desculpa, pessoal, página, eu estou tossindo, página 45. Olha só, aqui a gente vai trabalhar um pouquinho a característica das substâncias que são formadas por ligações covalentes, metálicas e iônicas. Ele me deu a substância, vamos lá aqui, a substância A, B, C e D. Ele deu o ponto de fusão, ele deu o ponto de ebulição e ele me deu uma informação importante que é se essa substância conduz ou não conduz corrente elétrica. Então, vamos lá. Ó, a ligação covalente, ela vai ter como característica, ela tem baixo ponto de ebulição e baixo ponto de fusão. E os compostos covalentes, eles são isolantes, ou seja, eles não conduzem corrente elétrica. Aí eu vou ter o composto iônico e o composto metálico. O que os dois têm de semelhante? Os dois têm elevado ponto de ebulição e os dois têm elevado ponto de fusão. Então, ó, esse que tem ponto de ebulição, ponto de fusão e ebulição alto, ponto de ebulição e fusão alto, contrário, ponto de fusão e ebulição alto, esses podem ser então iônicos ou metálicos. Esse que tem ponto de fusão baixo, tá vendo? E já não conduz corrente elétrica,
eu já sei que esse composto, a letra B ali, ele é um composto covalente. E eu havia dito para vocês que quando um composto é formado por ligações covalentes, ele vai formar uma molécula. Agora, os outros aqui, eu vou ter o critério. Ó, essa linha de cima eu vou deixar para o iônico, essa aqui eu vou deixar para o metálico. Então, uma diferença básica é que no estado sólido, o composto iônico ele não conduz corrente elétrica e o composto metálico ele conduz. Entendeu? Na ligação iônica, o composto, isso é importante, olha só. Na ligação iônica, o composto só vai conduzir corrente elétrica na ligação iônica se ele estiver derretido, ou seja, se ele estiver fundido ou se ele estiver misturado com água em solução o quê? Aquosa. Fechou? Vamos lá então. O primeiro composto A. Então, ó, a 25 graus, eu vou fazer aqui do ladinho também aqui, ó, para ele. Então, ele abaixo de 801, ele é sólido. Então, aqui, ó, tá vendo? A 25 graus Celsius, ele era sólido. E ele não conduzia corrente elétrica. Porém, 1000 graus está aqui, ó. Então, ele está no estado o quê? Líquido. Aí ele passou a conduzir corrente elétrica. Então, se sólido ele não conduz, mas líquido ele conduz, é porque esse aqui é um composto o quê? Iônico. Tá? Olha aqui em cima. Ó, tanto 25 quanto 1000 graus Celsius estão aqui para baixo. Ó. Então, o C e o D estão, tanto na primeira situação, a 25, quanto na segunda, a 1000, os dois são sólidos. O C conduz no estado físico sólido. Então, esse aqui é um metal, formado por ligação metálica. Esse não conduz no estado sólido. Então, ele vai ser o quê? Ele vai ser iônico. Então, ficou o quê? Ficou iônico, molecular, metálico e iônico. Deixa eu ver aqui. O primeiro é iônico, então não pode ser metal, não pode ser molecular. O segundo é covalente, então não pode ser metal. Então, iônico, iônico, molecular, molecular, metal, metal. Diferenciou no final porque o último vai ser o quê? O último vai ser iônico. Então, o primeiro é um composto iônico. O segundo é um composto covalente, ou seja, uma substância molecular. O terceiro é um metal. E o quarto é um composto iônico, gabarito, letra E. Fechou, galera? Um abraço para vocês. Muito obrigado pela atenção. Espero ter ajudado vocês aí da melhor maneira possível. Fui! Abraço!